Então vamos lá, né? Então as duas coisas principais da camada é isso. Cada objeto em uma camada independente e toda vez que você for editar a camada ou editar aquele objeto, primeiro procura a camada na qual ele está. Ah, ok, mas vamos supor que eu tivesse aqui 100 objetos desenhados dentro do mesmo projeto. Como que eu vou saber qual camada aquele objeto está? Por isso que é muito bom você sempre dar a referência pelo nome, que aqui vai facilitar depois para você achar, mas existem algumas técnicas que você pode utilizar. Por exemplo, se eu pressiono a minha tecla aqui no caso, nós estamos aqui com o retângulo e o círculo. Se eu pressiono, por exemplo, a minha tecla Ctrl, pressiono a tecla Ctrl, ele me mostra o objeto pertencente àquela camada. Então, toda vez, isso estando com a ferramenta mover, toda vez que você for movimentar um objeto, que eu esqueci de falar, você vai pegar essa primeira ferramenta, que é a ferramenta mover. Se eu tivesse selecionado o círculo, eu vou clicar sobre aqui o objeto, segurar e arrastar e ele vai fazer a movimentação dele. Não precisa nem ser em cima exatamente dele. Se eu clicar aqui, por exemplo, no fundo, percebam que ele está movimentando o objeto do fundo, mesmo eu não estando na camada dele. Ele tirou o fundo do lugar, eu quero desfazer, Ctrl Alt Z. Então aqui, ele tem essa vantagem que algumas outras versões não têm, tá joia? Você pode simplesmente selecionar o objeto clicando nele e não somente clicando sobre a camada. Existem algumas coisas que depois vocês vão ter que tomar cuidado, que é quando a camada estiver bloqueada. É muito comum a camada de fundo estar bloqueada, justamente para não acontecer aquilo que aconteceu aqui, de eu clicar e arrastar o fundo, mudando a posição dele, uma vez que o fundo sempre vai estar naquela posição fixa. Então a camada pode ser uma camada bloqueada nesse caso. Então se ela for bloqueada, eu não vou conseguir mudar a cor dela, eu não vou conseguir arrastar, eu não vou conseguir mexer no tamanho, nada, porque aquela camada está travada. Toda vez que ela estiver bloqueada, ela vai estar com esse cadeado ali. Agora, a outra coisa que eu estava falando é o seguinte: se você tiver aí, por exemplo, dentro do seu projeto, diversos objetos. Eu tenho aqui, por exemplo, 200 objetos. E eu não sei em qual camada ele está. Você pode pressionar a tecla Alt e clicar sobre o objeto. Eu estou na camada círculo. Se eu pressiono a tecla Alt do meu teclado e clico sobre o retângulo, ele vai imediatamente para a camada dele. Então é uma coisa que facilita aí, para que você consiga encontrar a camada. Então Alt e clica sobre ela. Perfeito. Outra coisa é o seguinte: nós já vimos que para mover eu posso pegar direto a ferramenta mover, clicar sobre o objeto e eu vou conseguir estar movimentando aqui perfeitamente aquele objeto. Em alguns casos eu vou precisar movimentar mais objetos de diversas camadas de uma só vez. Eu posso então selecionar mais de uma camada aqui, clicando com Shift. Então primeiro eu cliquei no círculo, pronto, está selecionada. Se eu pressiono a tecla Shift e vou clicando, eu vou selecionando outras camadas. Se eu clico com Shift pressionado, eu desseleciono se ela estiver selecionada, ok? Vamos ver aqui, olha lá. Eu desselecionei ele, perfeito. Então aqui eu vou selecionar o círculo e o retângulo. Quando eu fizer uma movimentação, os dois se movem junto. Mas vai ter casos em que eu vou precisar de fazer isso o tempo todo. Então vamos supor, eu desenhei um círculo, Eu quero posicionar esse círculo aqui em cima. Vamos fazer aqui como se fosse duas rodas. Uma coisa bem horrível mesmo, porque eu não estou preocupando em desenhar nada não, estou preocupando em mostrar camadas. Se eu quero mais um outro objeto exatamente idêntico a esse círculo, eu posso duplicar aquela camada. Como que eu duplico uma camada? Botão direito sobre o nome dela, duplicar camada. É uma das formas. Tem um comando que eu faça isso de forma mais rápida? Tem. Ctrl J. Ctrl J, ele duplica a camada. Ok, eu vi realmente que duplicou a camada, mas eu só tenho um objeto aqui, um círculo azul desse. Não, eu tenho dois, mas é porque ele está exatamente em cima. Quando você duplica, ele fica em cima. Basta você clicar, segurar e arrastar, que você tira ele daquela posição. Então aqui eu tenho o círculo e tenho o círculo cópia. Eu posso renomear, eu posso trabalhar aqui como eu quiser. Vamos supor que esses três objetos, retângulo e esses dois círculos, eu preciso de manipular eles dentro do meu projeto de forma única, movimentando, redimensionando, fazendo todas as propriedades aqui para eles como se fosse um único objeto. Então nós temos uma outra coisa que é muito útil aqui dentro do Photoshop, que é a mesclagem de camadas. Eu vou selecionar pressionando aqui ou o Ctrl ou o Shift, tá? Porque o Shift, na verdade, você seleciona intervalos. Eu posso clicar na primeira, pressionar o Shift e clicar na última. E o Ctrl você seleciona camada por camada, E a desseleção, na verdade, ela não é feita com Shift. Com Shift é só intervalo, tá? Então, corrigindo aqui, é com Ctrl. Se você clicar pressionando o Ctrl em cima da camada e ela já estiver selecionada, ela desseleciona.
Perfeito. Selecione então as 3 camadas, que é círculo, cópia, círculo e retângulo. Vai com o botão direito sobre o nome de qualquer uma dessas camadas e seleciona a opção aqui embaixo chamada mesclar camadas. Quando eu clicar em mesclar camadas, as 3 camadas se convertem em uma só. Elas foram mescladas. Ele uniu aquelas 3. E aí eu posso dar um nome aqui, vou chamar de objeto. Pronto. E tudo em que eu fizer agora será feito para as 3 camadas. Então, uma coisa muito interessante também é essa mesclagem de camadas.